que alegria! Mais uma vez, um cadinho de Deus para você, um pouquinho de Deus para você. Gente, que alegria estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar de um tema que a gente precisa pensar sobre isso. O inimigo pode estar muito mais perto do que você imagina. E cuidado com a intensidade que você coloca paixão nas coisas. Ontem eu estava lendo as minhas devocionais cheguei em 2 Samuel 13, uma história assim cabulosa da palavra de Deus, que um irmão abusa, estupra a sua irmã, meia-irmã, por parte de pai. Mas uma história muito triste da palavra de Deus que aconteceu dentro da família de Davi. Mas esse fato já foi meio que falado por Deus que iria acontecer um pouco antes, né? Quando Davi adulterou também com Batseba, né? E o Senhor disse que ele não ia morrer por causa do pecado dele, de Davi, né? Ele, acho que é 2 Samuel 11, que conta essa história de Davi, isso, Davi e Batseba. 2 Samuel 11, tá? É uma história que depois eu quero trazer para vocês, também tem muito ensinamento, mas em 2 Samuel 13 fala sobre essa questão. E em 2 Samuel 11, que eu estava falando para vocês, Deus fala que não ia tirar a vida, né? Que Davi não ia perder a vida por causa disso, mas que a espada não se apartaria da sua casa. E nesse contexto aqui, espada significa guerra, conflito, violência, né? Então a espada não iria se apartar da casa de Davi. E foi isso que foi acontecendo com Davi, né? E esse fato é muito triste da palavra de Deus. E o que que fala em 1 Samuel 11, depois você 13, 2 Samuel 13, é uma história muito interessante da palavra de Deus. E assim, tem muito a nos ensinar. Ela é muito triste, mas tem muito a nos ensinar, né? Conta a história de dois filhos de Davi, né? Aminon e Tamar, né? E Aminon, se a palavra de Deus fala, depois você lê, é muito interessante, fala que Aminon se apaixonou perdidamente por Tamar e começou a adoecer por causa disso. E Aminon tinha um primo, um amigo, chamado Jonadab, que deu um conselho muito ruim para ele. E a gente vai falar sobre isso na devocional de hoje. Ele deu um conselho muito ruim, falou assim: mas você é rei, você pode ter, você é príncipe, né? Filho do rei, você pode ter o que você quiser. E dá um conselho para Aminon, que estava fragilizado emocionalmente, né, nessa paixão desenfreada, dá um conselho para ele fingir que ele estava doente e pedir para o pai dele mandar a Tamar para cuidar dele. E ele se deitar com ela, né? E, e, e assim, e ter seus desejos atendidos, né? Então foi esse o conselho de Jonadab, né, primo amigo de Aminon. E assim Aminon fez, né? Quando isso aconteceu, né, que ele chama Davi e pede para Tamar cuidar de Davi, para Tamar cuidar de Aminon, quando ele faz isso, o pai não desconfia de nada. Nada. O pai não estava atento a nada, né? Que é uma coisa que a gente pode falar em outro momento, que hoje eu quero me ater a duas questões com vocês, né? Mas é muito triste essa história. Ele pede para Davi liberar Tamar. Tamar vai cuidar dele. Ele abusa de Tamar, né? Fala que quer se deitar com ela. Tamar tenta justificar, né, a Minon, e fala assim: meu irmão, você não pode fazer um negócio desse, a nossa lei não permite isso. Você vai trazer muita dor sobre a nossa vida, sobre Israel. Você não pode fazer um negócio desse. Mas a Minon não dá atenção a isso e abusa de Tamar. A Bíblia fala que quando ele abusa de Tamar, né, ele estupra, né, Tamar, quando isso acontece, a Bíblia fala que ele tomou raiva dela, tipo assim, nojo dela, quando isso aconteceu, e pediu para ela sair do lugar. Tamar repreende ele de novo, fala assim: não faz um negócio desse não. Fala com o nosso pai, porque ele vai me dar para você em casamento, mas não faz um negócio desse, porque isso é pior do que o que você já fez. Mas ele ignora tudo e fala para Tamar ir embora, pede para as pessoas tirarem Tamar da presença dele, e foi muito triste essa questão, muito difícil, muito fico assim, muito entristecida com uma história dessa, né? Se isso aconteceu na família de um cara que a palavra fala que era segundo o coração de Deus, o que que sobra pra gente, né?
Mas nós temos que entender que Deus tem propósito nas coisas, e Deus é amor e também é justiça. Quando Davi adultera com Batseba, inclusive tira a vida de Urias, porque ele pede lá em 2 Samuel 11 para que Urias fosse colocado na frente de batalha para que ele fosse morto. Então ele assassinou Urias, né, para ficar com Batseba, encobrir o seu pecado. Quando isso acontece, que o Senhor traz juízo sobre a vida de Davi através do profeta Naamã, ele fala: olha, a espada nunca se apartará de você. Então nós temos que ter muito cuidado com o que a gente faz, porque o que a gente faz não traz mal só para nós, mas também para a nossa descendência, para a nossa família, para as pessoas que a gente mais ama. Né? Então, assim, sempre que o pecado bater a porta, né, você precisa aprender a dominá-lo. E o que faz com que você domine o pecado é a santidade. A santidade faz você dominar o pecado, que ele fica à espreita, esperando a brecha para entrar na sua vida. E você precisa combater isso. Mas na história de hoje, né, que eu contei em 2 Samuel 13, né, de Aminon e Tamar, eu quero trazer dois ensinamentos para vocês que a gente precisa refletir sobre isso. Primeiro, cuidado com as suas amizades. Muito cuidado. Aminon estava num momento fragilizado, a Bíblia fala que ele estava doente de paixão, não conseguia pensar em outra coisa a não ser a sua irmã, que ele sabia que isso é proibido, porque aqui em 2 Samuel 13 fala que ele fala que sabia que era proibido, porque ela era virgem, era irmã dele. Então, assim, isso era proibido, e mesmo assim ele deu vazão a esse desejo carnal dele. E aí um amigo dele, né, é primo, mas é um amigo dele, que é Jonadab, dá um conselho desse no momento fragilizado. Se ele tem pessoas próximas dele, pessoas mais conscientes, mais equilibradas, né, que tem uma santidade mais aflorada, porque a Bíblia também fala sobre Jonadab, que ele era, tem várias versões, né? Mas na versão que eu tô aqui fala que ele era esperto, sagaz. Então a Bíblia já fala que Jonadab era um cara esperto, sabe, meio que gostava de tirar vantagem nas coisas. E aí ele estava caminhando com essa pessoa. Então, no momento seu de fragilidade, uma opinião errada de uma pessoa, ela pode acabar com a sua vida. E você tem que ter muita consciência disso. Porque você precisa escolher melhor as suas amizades, porque as suas amizades, elas não são impostas por ninguém. É você que define quem é seu amigo, é você que define quem são seus conselheiros. Então, isso é uma escolha sua. Você precisa ter muito cuidado com as suas amizades, porque Jonadab deu um conselho para Minon que depois, futuramente, levou Minon à morte. Porque Absalão, quando ficou sabendo que a sua irmã tinha sido abusada, ele ficou tramando a morte de seu irmão Aminon, por parte de pai. Então levou ele à morte, mas Jonadab não. Então aquele amigo que deu o conselho errado, não aconteceu nada com ele. Nesse caso aqui em específico. Então por isso você tem que tomar cuidado com a amizade, você deve considerar, né? Porque o inimigo, ele pode estar muito mais perto do que você imagina. Para Aminon, Jonadab era um amigo, mas na verdade ele era um inimigo que estava à espreita, que estava muito próximo. E como Aminon estava fragilizado, ele aceitou aquela opinião, aquele conselho. E isso levou ele a perder a vida. Então, o mal, ele nunca mostra a sua carranca, ele nunca chega assim, ó, assustador. Ele chega de mansinho, chega disfarçado de coisa boa. Chega disfarçado de coisa boa. Uma proposta indecente na sua vida, ela nunca chega falando assim, olha, cuidado, hein? Isso aqui é bom, que você vai ganhar esse dinheiro fácil, mas cuidado, isso pode trazer consequência, você pode ser preso, você pode sofrer no seu casamento, sofrer, né, por esse ato impensado que você teve. Ele nunca chega mostrando o que vai acontecer, chega disfarçado. O que custa? É uma saidinha só, é uma ficadinha só. O que custa? Sua mulher não vai ficar sabendo? É um dinheirinho só que você vai tirar daquela empresa que você tá? Seu chefe não vai ficar sabendo? Ele não tem controle das coisas? O que é certo, o que é errado. Hoje e para sempre. Então, você tem que tomar muito cuidado com as suas amizades, tá? Porque amizades e ambientes definem o seu futuro. Muito cuidado com isso. E segunda coisa que eu queria deixar no seu coração, eu anotei um versículo aqui que eu quero ler para vocês. 1 Coríntios 15:33. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Você precisa tomar muito cuidado com as amizades. Olha esse outro. Provérbios 13:20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Você vê o quanto nós temos que tomar cuidado com as amizades.
E segundo ponto que eu queria abordar com você, cuidado com as paixões. Cuidado com as paixões. Porque as paixões te desconecta da realidade. Então, Aminon se desconectou da realidade. Quanto mais longe você estiver de Deus, mais dificuldade você vai ter para ter uma vida moral, uma vida reta, uma vida santa. Quanto mais você se afastar de Deus, mais próximo do mundo você está. E aí você perde a consciência do que é real, do que seria bom, do que seria santo e agradável para a sua vida. Porque você perdeu a referência, você ficou longe do Senhor. A paixão por qualquer coisa nessa vida, ela vai te desconectar da realidade. Então, a paixão por pornografia, por um vício, por bebida, por cigarro, paixão por mentira, a gula, são aqueles desejos desenfreados da nossa alma. E a gente não deve dar vazão a isso. E o que combate isso é a presença de Deus na sua vida, porque a presença do Espírito na sua vida, que está lá em Gálatas, ela traz domínio próprio. Você pode desejar aquilo, você pode querer aquilo, mas rapidamente o Espírito te... Não, você não deve. Isso não é para você. Porque o Senhor está aqui para nos ajudar. Então, nós já estamos no pecado, nós vivemos num mundo com muita informação, sabe, com muitas tentações. É o Espírito que domina você, é o Espírito que te ajuda a caminhar num lugar desse. Né? Então, assim, você dar vazão às suas paixões, à sua carne, vai gerar em você falta de controle. Porque você vai achar que você é conduzido e dominado por aquela emoção que você sente. Então você precisa dominar suas emoções e se afastar de tudo que te tira do autocontrole. Se determinada situação te tira do controle, se determinada pessoa te tira do controle, você deve avaliar muito bem isso. E orar ao Senhor e buscar entendimento sobre isso. Se afaste disso. Porque o Senhor na sua vida, ele precisa trazer mansidão, domínio próprio, plenitude, equilíbrio. Porque senão você vai viver sempre na carne, sempre no desejo. E o ser humano por si só, ele é insaciável. Ele queria um carro, ele compra hoje, aquilo já virou carro no outro dia. Na outra semana, aquilo já é um carro. Ele queria aquele casamento, ele queria aquele namoro, e ele vai vivendo de conquistas. Ele nunca está feliz, ele é insaciável. Então, por isso que a gente precisa buscar estar cada vez mais próximo do Espírito. Porque isso vai trazer gratidão. E gratidão atrai o quê? Felicidade. Então, você está vivendo um tempo assim, onde sua vida está meio descontrolada. Você está meio apaixonado por uma coisa, algo tem te tirado do controle, se aproxime do Senhor. Porque Deus vai te trazer domínio próprio. Nunca tome uma decisão às pressas. Avalie, reflita, pondere. Avalie os prós e os contras. Porque a mim não poderia ter falado assim, nossa, mas que conselho ruim, hein, Jonadab? Como é que você me dá um conselho desse, homem de Deus? Você tá doido? Se eu fizer um negócio desse, vai me levar à prisão, envergonhar minha família, envergonhar minha descendência, meus pais, minha família, ela é minha irmã, como é que vai ficar Absalão nessa questão? Olha o que aconteceu, olha a quantidade de dor que trouxe, uma atitude impensada. Alguém te deu um conselho? Para, reflita, avalie. Não toma uma decisão às pressas, tá bom? Então hoje a gente aprende nessa devocional em 2 Samuel, capítulo 13, você pode ler ele todinho lá depois, tá? Muito interessante essa história, são 39 versículos, uma história muito interessante da palavra de Deus, que assim como falou meu coração, vai falar o seu também, que a gente precisa tomar cuidado com as nossas amizades, escolher nossas amizades baseado no caráter e no proceder das pessoas, muito cuidado, tá? E segundo, tomar cuidado com nossas paixões. Nem tudo que você deseja você pode ter. Nem tudo que você gostaria de ter é para você. Você vai encontrar resposta para as perguntas que não têm resposta ainda na sua vida em Deus. Porque Deus fala através do Espírito e ele vai te conduzindo na vida para que você tenha cada vez uma vida mais santificada. Essa mensagem falou com você, tocou seu coração, então seja um mensageiro de Deus nesse mundo, uma pessoa que faça Jesus conhecido, encaminhe essa mensagem para um familiar, num grupo de família, para um amigo, para um colega que está vivendo luta, né, que está vivendo esse tempo de paixão desenfreada. Seja você uma bênção nesse mundo, tá bom?
Eu desejo todas as sortes de bênção para você na sua vida e que você seja cada vez mais controlado, domine mais as suas emoções, mas isso só vai acontecer se você estiver em espírito. Quanto mais próximo você estiver do espírito, mais domínio você tem sobre a sua vida. Então se aproxime do Senhor, que Ele vai trazer paz, entendimento, clareza, visão de propósito, plenitude à sua vida, estabilidade. O Senhor é bênção. E Ele está aqui para nos auxiliar. O Senhor é Pai e te ama e deseja te ajudar, te conduzir. Mas para isso você tem que aprender a ouvir a sua voz. E você só conhece a voz, e você só reconhece a voz que você conhece. Se você não caminha com o Senhor, se você não investe tempo com o Senhor, você não conhece Jesus de verdade. Então, que Deus te abençoe, que você tenha consciência que quanto mais próximo de Deus você estiver, mais seguro você está nesse mundo conflituoso que a gente vive, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Gratidão.